Fala rapaziada, bom dia! Não tem como. Hoje você já deve ter dado bom dia pros passarinhos, aquele famoso vai Corinthians para algum corintiano na rua. Hoje é dia porque, que noite que nós vivemos ontem em Itaquera, que noite viveu a torcida do Corinthians. Mas antes de a gente começar a falar do jogo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like e seguir o canal. Já aproveite, ative o sininho, porque todo pós-jogo tem um vídeo aqui falando sobre o jogo do Corinthians. E vamos falar de Corinthians e Fortaleza. Quem imaginava, né? Acho que até o mais fanático dos corintianos não poderia imaginar, e muito menos aqueles que torcem contra, aqueles que gostam de ser o dono da razão. Quem imaginaria que o Corinthians no agregado faria 5-0 no Fortaleza, né? E foi pouco pelo jogo de ontem, um pouquinho, e principalmente pelo jogo da semana passada lá em Fortaleza. O Corinthians foi muito bem no mata-mata, começou lá em Fortaleza, como a gente já falou na semana passada, e ontem, se existia uma preocupação bem pequena, mas uma preocupação da torcida do Corinthians, era como o time iria encarar o jogo, iria encarar essa vantagem obtida lá em Fortaleza. E logo de cara deu para ver que o time ia encarar como se tivesse sido 0-0 em Fortaleza, ou como se tivesse perdido por um gol de diferença. O Corinthians foi bem melhor, só ele jogou no primeiro tempo, tentando roubar a bola, e foi assim que já criou a primeira chance, né, com o Yuri roubando a bola ali, marcando lá em cima a defesa do Fortaleza, que o Coronado acabou perdendo o gol. E no primeiro tempo o Corinthians comandou o jogo, foi melhor, praticamente não correu riscos, a não ser um chute ali do Zé Wellison, que o Hugo defendeu com tranquilidade, mas o gol não saiu. E obviamente quando o gol não sai, tá difícil, óbvio, muito mais difícil pro Fortaleza, que teria que fazer 2 gols para levar para os pênaltis, mas você fica com uma insegurança ali, um pezinho atrás. Se a gente toma um gol, já vira uma confusão, a parte psicológica pode interferir. E o Fortaleza volta com 3 substituições, volta melhor. Tem ali uma falha do Félix, que quase o Fortaleza tem uma chance clara ali, né, na cara do gol, que o Hugo acaba saindo muito bem. Mas logo depois desse lance tem um contra-ataque, o Coronado também dá um passe ali pro Yuri, que por pouco não chega antes do goleiro do Fortaleza, e daí acaba saindo o gol do Corinthians, um gol que chama muito atenção, porque para mim um dos melhores do jogo, Martinez, ele que rouba a bola e consegue puxar o contra-ataque ali, e daí num lance que o Yuri faz muito bem a leitura do jogo, olha antes e encontra o Romero numa condição de 1 contra 1, um grande passe, uma grande assistência do Yuri. O Romero dribla para o pé esquerdo, finaliza bem no canto para abrir o placar e praticamente liquidar a fatura, né? Ali já era, acho que 10 do segundo tempo. O Corinthians fazia 3-0 no agregado, jogando bem e achando que o Fortaleza seria muito pequena. Além disso, a torcida que novamente encheu a Neoquímica Arena, quase 45 mil pessoas. Finalizamos a semana com 46 mil contra o Atlético Goianiense, 44 no feminino no domingo, e ontem quase 45 mil pessoas, quase 136 mil pessoas estiveram na arena nos últimos 3 jogos apoiando o Coringão. E aí, com esse apoio maciço da torcida do Corinthians, o Corinthians mais tranquilo, inclusive, o gol sai naturalmente. E eu falei no meu vídeo do Voz da Torcida, e é uma discussão que eu tenho aqui no Twitter, mas o Yuri não faz bem o pivô, tal. Inclusive foi uma conversa que eu tive ontem, no intervalo do jogo, com o Léo do Casal Coringão, do podcast. Daí ele, careca, o Yuri não consegue segurar. Eu falei pra ele, Léo, mas nem é a característica do Yuri. E o que você precisa fazer? Usar a principal característica dele. E daí o Bidon vem com a bola, espera o Yuri dar o gato para vir aqui, e daí consegue fugir, atacar o espaço. O Bidon dá ótimo passe pro Yuri, que estava bem no jogo, dá o tapa pro fundo, olhar para trás, o Romero se movimenta bem, finaliza, o goleiro dá rebote e o Coronado faz 2-0 ali, praticamente decretando realmente
a passagem do Corinthians para a semifinal da Sul-Americana, que é muito importante, e com autoridade. Depois vira a festa, o Garro entra, o Memphis entra, inclusive o Memphis faz uma grande jogada no terceiro gol, né? Ameaça driblar para o pé esquerdo, já volta para a perna direita, desculpa, já volta para o pé esquerdo, bate para dentro, e o Pedro Henrique completa o show do Corinthians, que realmente veio levando o jogo com seriedade, levando o jogo a sério, amassou o Fortaleza, que faz ótima campanha, tem um grande treinador, inclusive, com um trabalho que já dura muitos anos lá, um time muito organizado, mas o Corinthians foi muito bem nos 2 jogos, e como eu disse, 5-0 no agregado, e foi pouco. Parece bobagem, mas foi pouco sim. O Corinthians foi amplamente melhor que o Fortaleza nos 2 jogos, e por isso mereceu a classificação. Destaques, acho que o Yuri fez um grande jogo, participativo dos 2 gols, né? Os 2 primeiros gols do Romero e do Coronado. Coronado não estava tão bem, né? Mas no segundo tempo melhorou bastante. Já tinha perdido um gol incrível ali com 10, 12 minutos do primeiro tempo. Romero novamente sendo decisivo, fazendo novamente gol na arena. Mas acho que o meu principal destaque, além de André Ramalho ontem deu um passe com o pé ruim dele, que, pelo amor de Deus, foi pornográfico. Deixou no pé do Hugo ali uma bola atravessando. Não foi um passe comum, foi muito bem também o André Ramalho. Mas eu queria dar o crédito e acho que o melhor em campo para o Martínez. Nos últimos jogos, contra o Atlético Goianiense, contra o Flamengo, que ele já tinha ido bem, ele jogou pendurado grande parte do jogo. Contra o Atlético Goianiense, então, desde os 4 minutos, ele já tinha um cartão amarelo. Isso é muito complicado para um volante. Ontem, sem esse cartão amarelo, ele conseguiu chegar antes, conseguiu antecipar, conseguiu roubar a bola. Como eu disse, ele que acaba roubando e arrastando para a jogada do primeiro gol. Então, para mim, ontem, Martínez, o melhor em campo, um achado do Corinthians, um jogador titular da seleção venezuelana, que fez boa campanha na Copa América, estava lá no futebol dos Estados Unidos, e um valor acessível, né? Acho que 11 milhões, grande jogador, marca muito, ajuda muito o Corinthians a ser um time que combate demais, que é muito competitivo e principalmente muito organizado. Ontem chamou a atenção o jogo do Carídio, por exemplo, ele e o Bidon como volantes, né, à frente do Martínez, jogadores que olham, viram o corpo, jogam para frente. Há quantos anos o Corinthians ficava naquela de lateral esquerdo toca pro zagueiro, zagueiro toca pro volante, volante pro lateral, lateral pro goleiro, goleiro pro zagueiro. E o Corinthians não caminha. Ontem o Corinthians foi organizado, teve paciência, mudou muito o lado para conseguir achar o espaço e infiltrar, machucar o Fortaleza. E foi dessa forma que o Corinthians fez um jogo sério, um jogo à vera, e por isso mereceu a classificação para as semifinais. É isso, fiel. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de indicar para os amigos, ativar os sininhos, seguir o canal, porque ajuda bastante. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Ah, que dia feliz! Vai, Corinthians!